o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu não acredito nessas palavras. Aliás, o objetivo deste culto é dizer para você que Jesus não voltará. Eu gostaria de agora pedir para que você mude o nome dessa igreja. Adventista do sétimo dia. Você espera o quê? Você crê ainda na volta de Jesus? Faz 30 anos que eu ouço isso e ele não voltou. Aliás, eu me lembro de algumas contas que eu fiz e frustraram-se. Tinha 8 anos de idade e eu sabia que faltava 18 anos para o ano 2000. E eu ouvi que Jesus voltaria no ano 2000. Você também ouviu isso? E eu fazia as contas e cheguei a uma conclusão. Já faz 12 anos que passou esse prazo. Eu achei que eu não ia casar, que eu não ia ter filhos. Já casei, já tenho filhos e um está quase do meu tamanho. Eu quero dizer para você que você crê numa mentira. E como pregador nessa manhã, eu quero realmente te convencer que fazer parte desse povo que tem essa esperança é uma fraude. Você vai me dar alguns minutos para te convencer disso? Talvez você ache que como pregador nessa manhã eu esteja ofendendo a Deus ao falar isso na casa dele, lendo uma promessa que o próprio Jesus fez. Mas para pessoas que comumente quebram promessas, eu acho que é mais do que normal que você entenda que Deus quebraria. Para pessoas que dizem viver de uma forma especial e voltam para um estilo de vida que não tem nada a ver com Deus, você deveria entender o que eu estou falando. Porque se porventura ele voltasse, e será que ele vai voltar mesmo? Por mais ofensivo que esteja sendo ouvir o começo desse sermão, muito mais ofensivo é o jeito que nós, como igreja, estamos vivendo perante Deus ao dizer que cremos e ao viver de jeito diferente. Começou a entender por que você veio aqui? Não adianta nada gritarmos ou espalharmos livros por todo mundo que digam maravilhas sobre a volta de Jesus. E as pessoas vão procurar o povo que pensa e vive isso, e talvez vai achar outras pessoas em outros lugares e até em outras igrejas. Porque às vezes, como nós vivemos, comendo o que a gente come, indo aonde a gente vai, assistindo o que a gente assiste, não tem céu coisa nenhuma. Foi melhor que você veio para a igreja? Não sei. Ontem você viu que você não deveria vir hoje. E você teimoso veio, teimosa veio. Pois hoje eu, como ministro do Evangelho, preciso te dizer: não dá mais tempo. Eu fico contando agora outra coisa, e eu fico desesperado se ela chegar. Faltam 25 anos para eu me aposentar. Menos. Eu acho que é quase isso. Tenho quase 17 anos de trabalho. Vai ter um pouquinho mais, vai ter uns 23 aí para aposentar com 40 anos de obra. Se eu estou liderando o ministério certo aqui no Centro-Oeste, eu esperava e espero que a geração que está me ouvindo entenda o que eu preciso falar para você que é jovem dessa geração. Eu serei o mais infeliz dos homens se eu me aposentar, não porque eu vou ficar velho, mas é porque se eu continuar nesse mundo mais 23 anos sem ver cumprido as promessas do derramamento do Espírito Santo que está prometido sobre a sua igreja, eu vou achar que a minha geração não entendeu o que Jesus queria, não entendeu o que Ele quer. Talvez eu esteja falando para pessoas que até certo ponto aqui hoje
com um cabelo um pouco mais branquinho que o meu, que está começando a dar uns fiozinhos aqui, estão frustrados, porque sabem que a igreja podia ter chegado lá e ela não chegou. Sabe por quê? Ontem você não veio, eu preciso te dar uma canja, uma recuperação. Você sabe que tem sinais onde? No céu, na lua, nas estrelas, a fome, as guerras, tudo isso aí você não sabe de cor. Mateus 24, mesmo para os visitantes que aí se aproximam hoje, até a primeira vez que você vem aqui na igreja adventista, você sabe que de alguma forma esse povo aí adventista crê na volta de Jesus. Então você sabe desse cumprimento de sinais no céu, sinais na terra, a fome, a peste, as coisas todas que a gente está vendo, os falsos profetas. Mas, gente, uma das piores coisas que a maioria de nós até explica, mas esquece, que próximo aos dias do dilúvio, Noé falou que se repetiriam as mesmas coisas que que aconteceram antes do dilúvio para esse momento próximo da volta de Jesus. Os homens estariam fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o filho. Eu não sei quantos por cento você vai entender, mas a recuperação então é rápida, faz favor, entende? O diabo sabe muito bem que para destruir aqui, ele usa aqui. Deu para entender o que eu quero falar? Para destruir aqui, ele está destruindo aqui. A maior parte dos cristãos hoje, embora entendendo que esse mundo não é aquilo que Deus preparou, está mais preocupado com o pão de cada dia e com os milagres que a gente acha que Deus tem que fazer, como faz tudo da nossa vida. Você já viu um faz tudo? Desentope, arruma eletricidade, desempena a porta, faz qualquer coisa. Deus às vezes não faz tudo, a gente transforma ele num jeito de dar problema quando tem entupimento na minha vida, quando tem um curto-circuito, quando alguma coisa errada está acontecendo, chama ele dá um jeito. Tem uma empresa que tinha um comercial há muitos anos atrás, DD Dream, vocês lembram? Não estou falando comercial não, mas era qualquer coisa desses rolos com barata, isso, aquilo, entupimento, chame e eles vão lá e vão desentupir e vão dar um jeito na sua casa. Quando a nossa vida parece que está toda terrível, a gente diz que o DDD e ora, né? Nessa hora para vir e dá um jeito em tudo. Deus é muito mais do que não faz tudo. Deus é muito mais do que a gente está resumindo, fazendo dele. Nós estamos limitando muito a visão de Deus pelo jeito que quando a gente entra na casa dele, a gente se porta perante ele o que a gente pede para ele. De verdade, agora eu preciso parar o sermão e pedir para você fechar os olhos. Pode? Feche os olhos. Senhor, prepara o meu coração e o coração dessa igreja para a continuidade desse sermão. Que não sejam palavras vindas da boca de um ser humano, mas um chamado poderoso a uma geração que precisa despertar do sono e realizar as obras da luz, não das trevas. Que não pode estar envolvida e presa na glutonaria, nas orgias, nas bebedices, nas dissoluções e dissensões, dispondo o corpo e a vida para as obras da carne. Nós precisamos hoje acordar como servos da luz e vivermos essa luz muito mais do que pregarmos sobre ela. Ó Deus, prepara o nosso coração e nos dá coragem para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por Jesus. Amém. Alguém já quebrou uma promessa com você? Você já confiou muito em alguém e essa pessoa falhou? Pode ser que eu esteja falando do seu marido ou da sua mulher. Promessa solene, né? Até que a morte o separe.
e algumas outras coisas finitas e problemáticas desse mundo fizeram isso ser diferente. Você de repente viu teu filho prometendo e ele, que você confiava tanto, ou ela, descumpriram. Pior, você viu seu pai ou a sua mãe descumprirem promessas que prometeram com todo o ardor para você e não cumpriram. Você já viu campanhas políticas que duraram muito tempo na televisão e as pessoas não cumpriram o que prometeram? Você achou que fazendo a faculdade que você fez, as coisas estariam indo diferente? Fizeram promessas que essa era uma boa profissão. Talvez você entendeu que um amigo ou uma amiga que pediu para que você confiasse um segredo a ele ou a ela, agora todo mundo já sabe. Eu não sei como é que é para você a experiência de promessas quebradas, mas proporcional ao tipo de decepção que você já somou à sua vida, às vezes fica difícil conhecer que tem alguém que não quebra promessas. Algumas crianças têm uma dificuldade muito grande depois que crescem de compreender como Deus é, porque a primeira ideia que uma criança ou que as crianças fazem sobre Deus é o que ela pensa ou o que ele pensa sobre o pai e sobre a mãe, mas especialmente sobre o pai. Hoje, um dos maiores estratagemas do diabo é fazer com que a maioria das mulheres não cumpra a sua função, que é cuidar e edificar da sua casa de uma forma especial. Mas pior do que falar da função das mulheres não cumpridas é o jeito que o diabo pisa a função materna. Cada dia ridicularizado nos seriados. O pai é o besta da família. O pai é o idiota que não sabe de nada. É o último que entende o que aconteceu. É aquele que simplesmente é enganado, passado para trás, e que os filhos entendem como alguém que é um apêndice, que não sabe o que faz com isso. Parece ruim falar isso sobre os pais, mas é exatamente assim que a gente decidiu se tornar quando valoriza mais o ganho financeiro do que o sacerdócio da casa. Hoje os homens que têm o maior poderio financeiro são os homens que menos dirigem os seus próprios lares. Dirigem as maiores empresas desse mundo e não conseguem dirigir a sua própria casa, porque não dedicaram tempo a elas, a eles. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas quando a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim, saiba quem está prometendo, não é esses que prometem e não cumprem. As crianças têm dificuldade de perceber a eternidade de uma promessa, porque aquelas mais simples, às vezes, não são cumpridas. E eu me coloco na lista daqueles que quebram também com os filhos promessas. Não fica tão mal aí. Ora por mim, eu oro por você, mas a gente tem que ser melhor. Só que hoje, antes de falar de qualquer coisa da volta de Jesus, nós precisaríamos falar do ministério da paternidade responsável. Nós precisaríamos lembrar que para as crianças e para as famílias terem mais estabilidade de conhecerem quem é Deus, muito mais do que uma casa boa e carro legal, comida ou roupa, eles deveriam entender que pais e mães buscam primeiro o reino dos céus e tudo mais é acrescentado. Falar da volta de Jesus é dizer que você radicalmente precisa mudar o orçamento da sua casa. A maneira que você investe tempo e dinheiro está na contramão do que você está dizendo quando vem aqui dentro com um cara de crente como eu, dizendo que está indo para o céu. Irmãos, a religião que a gente vive dentro da igreja, ela não está sendo seguida pelo que a gente vive depois que sai daquelas portas. Não porque eu estou acusando você, é porque é impossível você estar mais preocupado com a tabela do campeonato brasileiro do que com a lição da escola sabatina. E quem sou eu para repreender você disso, porque também tenho minhas limitações? Então a autoridade que me é dada agora para falar o que eu estou falando, não é porque eu sou aquilo que estou pregando, mas quero chegar nesse ideal que estou tentando, espero que você também. Mas é a sinceridade de um mundo que, por mais que venha aqui
canta louvores ao Senhor, não vai tardar. Como é que você volta para casa e assiste o UFC que você está assistindo? E como mulheres hoje ficam contemplando isso, você não perde nenhum dos capítulos do que essa Avenida Brasil. Cuidado para não ser atropelado, está no meio da avenida. Vai ser atropelado com um monte de ideias e besteiras que estão sendo dadas lá. Esse não se turbe o vosso coração para a igreja e para aquilo que nós estamos vivendo. Irmãos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o jeito que a gente vive, o que a gente veste, a maneira que as pessoas conseguiriam uma conclusão sobre o que nós somos vivendo ao nosso lado, pode ser que verdadeiramente elas pudessem relatar o que os anjos estão relatando a respeito de nós. Quem está ofendendo mesmo a volta de Jesus não é um pregador maluco que começou a pregar hoje aqui. Sou eu e você que, através da vida, fica claro para onde a gente está indo. E não é céu coisa nenhuma. Porque a gente está mais preocupado com as coisas daqui. Se eu parasse o sermão só aqui, a gente ia ficar down, né? A gente ia ficar meio para baixo. Porque eu acho que você não ousa falar para mim que eu estou falando algo errado. Irmãos, eu estava olhando vocês na hora que tudo estava acontecendo da doxologia. Passava a olhar por esses bancos. Tem rostos conhecidos, outros que eu estou mais próximo, um pouco mais distante. Daí vinha para cá, olhava. Eu fiquei tentando pedir para Deus mostrar um cantinho da cortina que separa o que a gente pensa e o que Ele vê, o que a gente consegue entender, o que Ele entende. Falei, Deus, como é que é cada um fora daqui? Como é que o Senhor está tentando se fazer Deus e falar da sua volta para cada um daqueles que estão aqui? O Senhor me empresta um pouquinho da sua visão para eu pregar hoje? Desculpa de eu ter sido ousado a pedir isso para Deus, porque eu não mereço isso, mas você precisa disso. E como pregador dessa manhã, eu queria te dizer que mais do que a gente já entendeu até aqui, você precisava segurar um pouquinho mais no banco aí. Porque hoje, quando eu leio o que eu li hoje de manhã de novo para preparar esse sermão, está escrito no livro Eventos Finais que está na hora da igreja viver a chuva serôdia. Está na hora de a gente estar vivendo o alto clamor da grande proclamação da volta de Jesus como nunca. Aquilo que hoje, alguns de nós que são mais antigos, tínhamos o hábito de ler e estudar, hoje talvez para vários não está fazendo parte da vida de um adventismo, que é social, que é legal. Irmãos, pode ser que por mais que eu brinquei, 30 anos de espera já está fazendo alguns entenderem que pode esperar um pouco mais. Que ainda, você tem coisinhas para fazer de importante aqui, algumas conquistas que você pediu para Deus, algumas coisas que você até acha que são boas e são mesmo, mas tem uma coisa melhor do que tudo isso, tem céu. E mais do que isso, tem um Deus que não vê a hora de voltar, de trazer os seus filhos de volta para casa. E a gente está achando que está legal ficar nesse mundo com as bênçãos que a gente está pedindo para Ele. Irmãos, está na hora da gente pedir como nunca, não bênçãos materiais e soluções de problemas, ou títulos de faculdade, ou coisas para comprar e para fazer as viagens. Nós estamos sendo adventistas egoístas do sétimo dia, mesquinhos espirituais, que enquanto Deus está querendo derramar um espírito para converter o mundo, você está pedindo que o faz tudo, desempuca o canto da sua casa, faça você passar no seu doutorado, faça você comprar o carro velho e a sua casinha, que vão queimar. Você sabe onde Deus põe o coração dele? Em gente, em pessoas. Comece a orar por uma coisa diferente, para que Deus ajude você a colocar o seu coração onde Ele coloca o dele. E Deus coloca o coração dele não é em banco de igreja, não é em ar-condicionado, não é em igreja legal, em microfone, é em gente. Gente que precisa orar por transformação de vida. Transformação de vida é vivendo diferente.
Diferente como, pastor? A roupa você está falando? Desculpe informar, mas essa roupa não vai durar até a volta de Jesus. E eu não estou jogando ela fora. Isso para alguns de nós está se tornando o maior ruído espiritual, porque nós estamos se escondendo atrás disso, que é na verdade uma capa de bons judeus, que são tremendamente vazios, como sepulcros caiados. Sentado aqui dentro da igreja, você acha que você é um pouquinho melhor do que o cara que foi ontem no show da Ivete Sangalo, no Mané Garrincha. Você está dentro da igreja, o cara foi no show e encheu a cara. Essa semana é a semana do rock. O diabo fez um cultão para ele em todas as partes do mundo. Semana do rock. E ele embalou o culto dele com as músicas, com tudo. A gente acha que porque está aqui é melhor do que as pessoas que estão lá. Sabe o que elas e nós estão buscando? A mesma coisa. Elas estão achando que a felicidade está aqui. Você também não acha que ela está aqui? Todo mundo está buscando essa danada da felicidade ou não está? O único detalhe é que a gente está buscando em fontes erradas. Mas tem gente que sinceramente acha que a vida de quem trabalhou, correu, bateu o cartão, criou os filhos bem e tal, agora você merece uma Brahma. Você que é gente boa, você que é tudo de bom nessa vida, vai ver o último comercial da Brahma do Zeca Pagodinho. Tudo de bom, o cara canta na música. A melodia agradável, tudo legal. A única coisa, você que é tão gente boa assim, que trabalha duro, que cria família, que pega trânsito, que faz tudo legal, agora você merece um presente. A Brahma. Exatamente o que faz você perder tudo aquilo que você construiu. Mas no meio desse embalo, a glutonaria, a intemperança, está sendo o jeito que o diabo embala o mundo para o fogo. Porque entorpece a mente e eu não sei ter discernimento espiritual. Irmãos, a terceira mensagem angélica, se você sabe o que é isso, por favor, lá no símbolo do Ministério Jovem, tem 3 anjos tocando uma trombeta. Aqueles 3 anjos, parece que eu preciso te lembrar ainda, significam as 3 mensagens angélicas. E sabe que está na Bíblia isso? E lá no livro do Apocalipse, e que é a razão de ser da sua igreja, e que hoje Deus quer te usar para dar essa mensagem ao mundo. E o braço direito da terceira mensagem angélica é a reforma de saúde. Só que, pastor, lembra aí, pastor, você é departamental de jovem, conta umas historinhas legais para a gente dar uma risada aí e tal, e fazer uma aplicação. Vai falar pesado da Bíblia e bater na nossa cabeça, pastor? Se eu não pregar, as pedras vão falar. Se a gente mudar o discurso pertinho da volta de Jesus, nós estamos fazendo o que com a nossa igreja? Eu queria lembrar você que você tem uma missão de se levantar como o arauto da verdade no meio dessa geração e ter a cabeça tão lúcida que, embora vivendo, tendo que comer, beber, vestir, estudar e ter todas essas coisas boas, usar elas para a glória de Deus. Fazer algo tão diferente no mundo, que é viver puro no mundo impuro, fazendo escolhas tão boas que através da sua vida as pessoas entendam: eu quero conhecer esse negócio aí de justificação pela fé. Porque quem vive justificado e que tem a ver com a base da terceira mensagem angélica, irmã, sabe, lembra disso que estudou? A base da terceira mensagem angélica, que era para não receber o sinal de quem? Da besta e da sua imagem. Aquilo que eu penso, sinal na testa. Aquilo que eu faço, sinal nas mãos. As minhas mãos só atuam fazendo o que a minha mente decidiu. Se você pôs as coisas de Deus, viu que Babilônia está caindo e está prestes a cair de vez, é para sair dela, povo meu, porque agora está vindo que hora? A hora do selamento. Aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos e que têm a fé em quem? Em Jesus, que vão manter essa fé até onde? A fé em Jesus significa o quê? Eu e você precisamos dizer para o mundo que tem um Deus de amor, que está oferecendo perdão, e é hora de ainda se preparar para o céu. A terceira mensagem angélica
Eu vou realmente temer a Deus, respeitar as coisas dele, crer nos 10 mandamentos e obedecer. Mas é para eu obedecer falando para os outros que esse Deus, do jeito que me salvou, está querendo que eu comunique a quem não sabe ainda que é hora de perdão, que é hora daquele que está no maior lodo ainda de pecado, que Jesus está com os braços abertos e quer salvar. A terceira mensagem angélica é para contar para o mundo, antes que ele acabe, que tem um Deus de amor que vai salvar, mas que a gente pode confiar nele, e que ele cumpre promessas. Ele não é como um político que esqueceu o que prometeu. Aliás, todas as promessas bíblicas apontam que nenhuma delas ele falhou. E você acha que agora ele falhará? Será que ele está demorando por mim ou por você? Eu queria que você entendesse uma coisa hoje. O alto clamor, que é um grande movimento mundial, que vai se levantar e que já está se levantando no meio da igreja de Deus, vai fazer com que os grandes pregadores apareçam de verdade. Sabe quem são? Tudo que eu leio nesse livro, que eu gostaria que você visse, lembrasse, lesse. Eu fiquei na dúvida, Túlio, quando você falou e a gente decidiu que a gente ia pregar sobre compromisso espiritual, sabendo que geração que a gente é e para onde a gente tem que estar indo, e decidi pregar sobre a volta de Jesus e tudo aquilo que a gente está vivendo esse final de semana. Eu peguei o meu primeiro exemplar de quando eu comprei esse livro. Pastor, está todo velhinho, está todo... mas a mensagem não está velha. Cada página que eu li parecia que era uma pancada no meio da minha ideia. Lembra disso? Lembra de mais aquilo? E eu fiquei numa dúvida danada que parte do livro que eu pregava para vocês. Aliás, eu queria pregar tudo. Então você faz favor de chegar em casa e ler. Cria vergonha na cara e começa a comer por você mesmo, não pelos outros. Eu nunca vi eu estudar para o sermão e encher a sua barriga. É assim, eu como lá na minha casa e você nem abre a comida da sua. Eu estou brincando para você lembrar que a gente às vezes depende só do culto de sábado de manhã para se alimentar. E hoje não foi legal ouvir isso do pastor. Aliás, pastor, você está me incomodando com esse sermão. Amém. Porque onde você devia estar ontem é aqui também. E amanhã é aqui também. Mas não é porque eu estou pegando no seu pé. É porque Jesus está voltando e a gente está fazendo outras coisas. Que ontem você também tinha direito. Você trabalhou a semana inteira, não trabalhou? Você estava preocupado, você estava cansado. Vir para a igreja, meu pai, tudo tipo. A gente não sempre tem a justificativa certa? Irmãos, aqui está dizendo que os grandes pregadores são as pessoas mais simples da igreja. Os indoutos até. Grandes pastores no final da pregação, não é que vão ser obsoletos, mas não vão nem existir porque não vai dar muito tempo, vai ter alguns só até o final. Mas os grandes pregadores dessa igreja vão ser gente que a gente até entende como as pessoas mais simples, mas Deus, por eles terem comunhão, não porque eles têm doutorado, mestrado e tudo mais, mas que eles têm comunhão com Deus, o Espírito de Deus vai fazer os sábios diante das maiores autoridades desse mundo para envergonhá-las, porque você sabe que um poder tão grande de argumentação não podia estar na boca de uma criança, e vai estar, e aliás já está, para a gente entender que não é o que eu faço, os planos que eu construo que vai dirigir essa igreja até o final. É um poder maravilhoso, porque Deus está ao leme dessa igreja, ela não está à deriva. Ontem eu falei que esse pequenino mundo, de acordo com o livro Desejado de Todas as Nações, página 19, esse pequenino mundo é o livro de estudo do universo. O que está acontecendo aqui está mostrando sobre o caráter de Deus para tantos outros mundos que não são caídos, e que ficam curiosos de como gente como nós crê em Deus, como que Deus atua através de nós para chegar e vencermos ao diabo. Gente, o alto clamor é um poder de pregação que vai sair da vida, não da Bíblia só. Porque esse papel, esse monte de letrinhas fechado em cima de uma penteadeira, diante de uma estante, e não estando no coração, não vale.
Está na hora da gente viver de verdade a versão correta da Bíblia Viva. A Bíblia Viva não é uma tradução que fizeram de um português mais fácil de ler. A Bíblia Viva seria mais fácil de ler se eu visse ela nos seus olhos, nas suas mãos e na sua vida, encarnada assim como Jesus veio para mostrar quem era Deus, encarnando tudo aquilo que Deus queria que explicasse para a humanidade. Jesus andando, era Deus andando entre nós, não é isso? A glória dele, de acordo com 1 João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória. E aqueles que haveriam de crer, os discípulos e os outros mais, iam ser um com Deus, assim como Jesus é, e esses seriam enviados ao mundo como Jesus foi, para serem o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, se você estiver querendo uma linha teológica desse sermão, eu quero te decepcionar, para não ficar muito anotando. Eu quero que você me dê os olhos do seu ouvido, para ter a linha do seu coração, de uma coisa que não está mais só no capricho das passagens bíblicas alinhadas num teor teológico. O que nós precisamos é sim da teologia, é sim de todas as verdades, mas elas precisam ter num todo uma impressão tal com a nossa vida, que elas ganhem real carne e osso. E isso é dado pela comunhão com Deus. A igreja, dia 17 de abril desse ano, começou um movimento mundial chamado Reavivados por Sua Palavra. Quantos aqui conhecem esse projeto? Quantos estão lendo a Bíblia todos os dias? Amém. Sabe o que tem aí, gente? Um chamado de Deus para unir o seu povo ao redor da Sua Palavra. A igreja está fazendo a sua parte, movimentos vão acontecendo. Se eu não entro nisso, se eu não vivo isso, se eu não me comprometo com isso, não é só por um movimento mundial, não é só porque a igreja pediu para fazer. Gente, a única coisa que nos faz vivos num mundo de incoerência é uma esperança e uma resposta diferente do que o mundo está dando. Você e eu temos uma joia preciosa chamada a esperança da volta de Jesus. Só que isso tem que transcender os nossos jeitos de vestir e falar. A gente tem que abraçar o povo que ainda está perecendo sem essa verdade. Quando eu assustei você falando que a religião vai ter que ser mais do que isso aqui, porque alguns de nós, imagina o seguinte, um cara que acabou de vir do show, que eu acabei de contar essa manhã, encontrando você, vindo para cá, e você encontrando com eles, vindo de lá. Alguém de repente se encontrou no meio da rua, vamos supor. Eu com a minha esposa, com a minha filhinha, com o meu filho, uma cara de família Doriana. Sabe aquela família Doriana? Tudo lindo no comercial, não era? Gente perfeita. Você já pensou se todo mundo começasse amanhã em casa daquele jeito do comercial da margarina? Todo mundo já acorda com o rosto vibrante. O café de jejum está sobre a mesa. O filho e a filha já estão prontos e vestidos para ir para a escola. Todo mundo penteado, com dente escovado, com material na mão, só para saborear o pãozinho com Doriana. Parece que essa família nunca tem o quê? Problema. Família perfeita. Um sujo mulambento, cheio do pecado, que acabou de virar a noite, bebeu, transou, fumou, fez o que deu. Ele olha para você. E aí? Você consegue pregar alguma coisa para essa pessoa? Eu não vou entrar nessa igreja, não. Eu estou sujo. Eu estou com piercing. Eu estou tatuado. Eu estou com todas as marcas do pecado. Eu nunca vou seguir nesse povo aí. Esse povo é muito bom. E parece que a gente é tão seletivo, irmãos, que a gente só aceita do mundão da desgraça aquele que é mais ou menos que nem nós. Ó, tirando os brincos, tirando o colar, dando um banho de adventista, pode sentar aqui do meu lado. Se for muito sujo e pecador, não dá.
A gente não fala isso, mas o jeito que a gente olha, a gente faz isso. Porque, gente, minha esposa está fazendo faculdade e ela senta no meio de 66 pessoas. Na classe tem pelo menos 18 homossexuais, homens e mulheres, tudo. Tem um cara que senta perto dela, um alargador na orelha assim, ó, as orelhonas já estão prestando. Tatuado. Ela falou: Nelsinho, você tem que ir na faculdade comigo. Lá estão os teus jovens para você pregar para eles. Aí eu entro nessa cara de crente, de terno, aumentei para cima dentro da faculdade. Porque eu fui levar ela, antes de ir para a União, eu fui lá, passei para levar ela. Aí fui até para pegar um negócio com ela. Quando eu saio, gente, tudo quanto é bicho que você possa imaginar, não é bicho não, tá? É tudo quanto é bicho que você pode imaginar, me olhando. Quem que é esse louco de terno dentro dessa faculdade aqui? Irmãos, eu não estou colocando pecado no nosso terno e nas nossas roupas, mas às vezes o nosso jeito é uma dissonante com o mundo. Eu sei que nós temos que ser um povo diferente no vestir, no falar, no ser, mas não tão diferentes a ponto de que a gente se coloque superior e o povo do pecado nunca tenha como chegar até nós. Eles são bons demais. Irmãos, eu não quero ouvir isso das pessoas. Bons demais no sentido, sabe o que eles estão dizendo? De que a gente se sente superior. Porque no reino dos céus, Jesus, quando viu pessoas desse jeito, abraçou elas e comeu na casa de bandido. Será? Tem um amigo meu que falou que parecia que o Demóstenes tinha lepra essa semana. Assim como a Agnello por esses dias também. Ninguém quer entrar no gabinete desses caras. Por quê? Porque só a possibilidade de ser visto com um homem desse já começa um processo. Se você fizer uma ligação para um desses, está grampeado. A gente que mora em Brasília entende muito bem o que é isso. Porque eu não quero associar a minha imagem política a um cara que já está o quê? Você iria comer na casa de um homem desse? Você iria passar tempo? E se a sua foto saísse no jornal ao lado de uma pessoa dessa? Você acha que não fizeram uma cobertura, uma nota de jornal que Jesus foi na casa de Zaqueu? E ele era cobrador de impostos, querido do povo todo. Eu não sei se a gente está preparado, mas sabe por que Jesus foi lá, gente? O que Jesus tinha por dentro, o que era a verdade, que era cada célula do corpo dele, não temia, porque o mundo ao redor estava caindo. Ele estava firme em quem? Em Deus, nos princípios. Eu não estou falando para você ir e vir, eu estou querendo que você reconheça que quem está alicerçado numa coisa maior, não olha para preconceito de roupa, nem para tatuagem, nem para brinco, nem para pulseira, nem para nada disso, porque é o seguinte: ontem você estava do mesmo jeito, e sem Deus a gente é pior do que qualquer outro tipo de pessoa, porque muitas dessas, de acordo com tudo aquilo que eu tinha que pregar para você hoje, está aqui nesse livro, a maioria do povo de Deus não está dentro da igreja dele ainda. O que você faz com isso? A maioria do povo de Deus ainda não está dentro da igreja dele. E que próximo à volta de Jesus, quando eles virem todas as coisas que estão escritas no livro que você entregou, sabe para onde que eles vão correr? Para cá. Só que alguns daqui vão correr para lá. Quando verem claramente as obras de Deus, o que está sendo prometido para os últimos dias, não vão acreditar que é obra do Espírito Santo. Aqui vem um pastor, Laércio, eu vou pegar você como santo ou fariseu. Você, só para você, isso aqui não é para mim não. Eu sou muito melhor que você. Você faz favor que todo esse saber seu aí, você acha que você dirige o Espírito Santo, que você reconhece todos os atos dele.
Porque você coloca todo no planejamento da igreja do jeito que você acha que Deus age. Quando ele chegar nos últimos dias e começar a agir totalmente ao contrário do que você planejou, você vai reconhecer que não, você não pode ser de Deus. Eu conheço o Espírito de Deus. E Deus age assim, 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 assado, tal. Essas mensagens são da nós do livro ou não são? Porque aqueles que dirigem o Evangelho hoje têm que tomar cuidado, porque Deus não vai estar limitado dentro das formas que eu e você estamos dizendo que elas estão. E eu li lá, ainda bem que não eu que falei. Mas não era para pegar no pé do pastor. Você entende? Eu amo esse homem aqui, eu gosto dele. Pastor, eu preciso entender que é uma igreja que vai se levantar. Não é isso que a gente fala? É um povo de acordo com o que está no Espírito de Profecia. E é um povo todo. Só que, e se ele não voltar? Esse e se, sabe na vida de quem está? Na vida de Deus ou na vida da igreja? Em Deus não tem e se eu voltar? Não se turbe o vosso coração. E se eu me lembrar do que eu prometi, eu vou voltar. Está isso na Bíblia que eu acabei de ler? Está lá o quê? Eu vou voltar. Ele não abre o se. O se é a gente que está pronto. Não pelo que a gente fala, mas pelo jeito que a gente está vivendo. O derramamento do Espírito Santo está de acordo com tudo que a gente lê na Bíblia e no Espírito de Profecia. A chuva temporânea. A volta de Jesus não terminará com menos poder do que a mensagem, a pregação não vai terminar com menos poder do que o que ela começou. Pessoas vão ser curadas, milagres vão ser feitos, pessoas vão se levantar para pregar. E eu fico me perguntando, e agora eu volto a olhar. E eu olhando, eu fiquei imaginando quem vai ser. Eu passava os olhos aqui sobre vocês, vendo quem vai se levantar. Quem vai permitir, de acordo com o que busca em Deus e o que vive com Ele, quem vai se levantar diante dessas grandes instituições que administram o nosso país? Quem vai se levantar dentro do Planalto, do bar, da avenida, do condomínio, enfim, aqui estão as pessoas. Não é de outra igreja que nós estamos lendo, irmãos, é dessa. Eu tenho certinho lá o horário, e a gente tem um cronograma aqui que falou que ia terminar e podia terminar meio-dia. Eu tenho 7 minutos. Eu não vou fazer isso, mas se eu pudesse franquear a palavra aqui hoje e transformar esse culto no culto mais diferente que já existiu, não para eu fazer, vamos lembrar daquele culto diferente que o pastor falou. Cada um de nós podia pegar esse microfone e afirmar algumas coisas sobre o que está entendendo sobre a volta de Jesus ou do que entendeu desse sermão. A gente podia falar, pastor, eu entendi, pastor, tem a ver com a minha casa, tem a ver com a minha comida lá, pelo que eu estou vendo, pela maneira que eu visto, pela maneira que eu sou, por tudo aquilo que você falou. Não, eu entendi. Esquece desse microfone e usa a sua vida como a mensagem. Usa o que você é e o que você faz, a maneira que você namora, a maneira que você faz negócio, a maneira que você assiste televisão, a maneira que você se recreia. Toda versão do que é o seu cristianismo não pode estar resumido nesse momento de culto. Tem que estar cumprindo toda, ou estar comprometendo toda a vida. Irmãos, eu fiz uma promessa para minha mãe, um pouquinho antes de eu guardar ela, junto com a minha avó. As duas estão enterradas juntas num túmulo lá em Mauá, que tem uma parte assim da lápide do túmulo, que é pintada uma coisa que eu, meu tio, a gente decidiu quando minha avó morreu. O hino que a minha avó gostava mais era o 134. Breve Jesus voltará. Em homenagem a ela, a gente pintou aquele quadro da volta de Jesus no azulejo e está lá no túmulo. E eu prometi, no momento que eu estava lá,
enterrando a minha mãe do lado dela, que a minha avó que levou a gente para a igreja. Eu falei para minha mãe, não, porque ela não ouvia mais, mas eu falei para as pessoas que estavam ali, para os meus 2 filhos, um à minha direita e outro à minha esquerda, que enquanto existisse fôlego em mim, eu falaria sobre o que elas me ensinaram a crer, que Jesus está voltando. Só que eu não posso ver uma igreja que eu tenho que administrar e planejar coisas para os jovens, entendendo que você pode viver diferente disso, ou se emocionando comigo só porque eu estou contando agora, e foi a parte triste do sermão, você lembrar e ver que eu me emocionei de falar da minha mãe. Sabe, gente, o dia que eu vim para o Centro-Oeste, a minha mãe já estava com câncer, ela falou: meu filho, pode ir, você nunca rejeitou nenhum chamado, e não vai ser esse que você vai rejeitar, porque se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu. Irmãos, eu tenho que honrar a minha mãe, e o que eu aprendi não é porque eu tenho um diploma de teologia, é porque ela pôs no meu coração, quando eu era um menino, que eu posso crer que Jesus vai voltar, e que por mais que está duro, que a gente tem que enterrar algumas pessoas que a gente ama, que tem algum câncer para enfrentar, tem tumores pelo caminho, tem assaltos, tem violência, tem imoralidade, tem descompromisso, tem frieza espiritual de Laodiceia, que era para eu ficar firme, que era para eu não esquecer, que quem prometeu cumpre. Não pense que Deus é como homens que prometem não cumprem. Eu posso descrever cada pedacinho daqueles que você e eu estudamos espiritualmente, das profecias bíblicas que dão a base para eu estar falando o que eu estou dizendo aqui hoje. Você conhece, por isso que eu não gastei tempo com isso. Eu não estou pregando de alguma coisa que não faz parte da nossa razão de ser, do DNA da nossa igreja. Mas sabe o que está faltando, irmãos? Sabe o que está faltando para a minha igreja, para a sua igreja? Priorizar isso nos desenhos que nossos filhos assistem, nos videogames que eles estão tendo, no computador que você está comprando, no jeito que você está poupando dinheiro, a previdência que você está fazendo, aquele carro. Irmão, continua viajando, mas não gasta dinheiro com tudo que você está gastando. A roupa que você está comprando, compre ela em roupas boas, mas não precisa ser coisa tão cara. Esse dinheiro que você está, sabe onde que é para pôr esse dinheiro, irmãos? É para pôr na pregação do Evangelho, é para tirar o egoísmo do nosso coração. Compre um carro mais simples, irmão. É lógico que você me desse, eu não vou falar a marca, pode ser a marca que alguém tenha, mas se você tem Ferrari, beleza. Se você me desse de presente, vai ser joia. Mas não tinha dinheiro nem para pagar o IPVA. Então não adiantava, o salário que eu tenho de pastor, eu tinha que fazer outra coisa. Mas a Ferrari acho que dava para construir algumas igrejas. Se você souber ser um bom mordomo de Deus, tudo que Ele colocar na sua mão, se for para ser para a glória de Deus, cara, você está sendo um administrador do quê? De bens que vão queimar. Se você está entendendo, se você realmente é um administrador das coisas de Deus, perceba o seguinte: olha lá para a sua casa e vê o que você pode dizimar ainda. Não é porque eu estou pedindo dinheirinho aqui não, que a gente tem, a igreja está construída, já tem ar-condicionado, já tem microfone, já dá 10 aqui dentro. Ah não, vamos agora gastar dinheiro em colocar o melhor piso nesse estacionamento. Irmãos, a gente fica com um objetivo besta assim na igreja. Por quê? Tá bom, tem que ter uma coisa, mas besta por quê? Gastamos 1 milhão no estacionamento. O estacionamento fica lindo, com o maior paisagismo do mundo. Eu não estou fazendo apologia à pobreza ou à ignorância desse sermão, tá? Não estou fazendo apologia a isso, vocês estão me entendendo. Continuemos com igrejas bonitas, com casas boas e de bom gosto. Mas eu quero dizer o seguinte: podia ser menos ou não podia? Podia ter mais gente sendo salva ou não podia? Nós temos um débito com o mundo. O Brasil
hoje, em meio de toda a crise mundial, é um dos países que está dando a melhor condição de vida, por incrível que pareça. Por mais que você reclame dos impostos que eu e você pagamos, tem uma coisinha que eu tenho certeza que Deus está querendo. Um dia vieram missionários da Europa e dos Estados Unidos para fazer a gente começar a crer. Sabe o que está na hora de fazer? De pagar a conta. De ter em outros países do mundo a obra sustentada pelas nossas ofertas e dízimos. Daqui a 2, 3 anos, a igreja no Brasil e na América do Sul pode chegar ao mesmo poderio financeiro que a América do Norte, que a gente nunca achou que ia alcançar. Você acredita nisso? Você pobre como continua sendo? Dá dízimo e oferta como os americanos? Eu não estou falando de dinheiro. Eu só estou falando para você usar a coisa certa que Deus está pondo na sua mão para fazer o que Ele mandou fazer. Sabe por quê? Em todos os países, em todos os cantos escuros desse mundo, tem filhos sinceros de Deus que precisam ouvir o que você está ouvindo aqui. Que Jesus vai voltar com poder e grande glória. Se você não for, os seus recursos vão. A sua vida pode ir também, se você deseja isso. Mas por favor, não olhe para baixo e só para cá. Olhe para o mundo de cima, das coisas do alto, como diz Colossenses. Está na hora da gente ver Jesus voltar, mas está na hora da gente se levantar para fazer isso uma realidade, porque é com a igreja dele que ele vai fazer esse final acontecer. E sabe quem é essa igreja? Você, eu. Não é outra igreja. Não fique sentado só. Tome parte ativa nos últimos momentos, nas últimas páginas da história desse mundo. Irmãos, o sermão é só um grande apelo. Um grande apelo para você participar dessa ceia hoje, para dizer o seguinte: eu estou celebrando até que o Senhor volte. Em memória de mim, Jesus falou que era para celebrar a ceia. Mas você só vai vir celebrar se você crer que Jesus está voltando, que você quer logo encontrar com Ele, porque é isso que significa ser batizado e continuar fazendo e falando e agindo de acordo com o que você crê. Irmãos, quem concorda com o que está sendo dito aqui e quer fazer a sua parte para que seja real a volta de Jesus nesse mundo? E um último e claro apelo: você pode ficar de pé dizendo que você está firme nas promessas de Deus? Se você crê nisso, se você tem essa esperança, canta comigo uma das coisas que mais eu preciso ver na sua vida e você na minha. Vamos cantar, Raquel? Firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre.
Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor reaviva em nós uma certeza que é a razão de ser da nossa existência. A nossa existência como igreja está ligada a uma mensagem única e diferenciada, que o mundo precisa conhecer, que o Senhor está voltando. Ó Deus, não é um chavão, não é uma obrigação religiosa que a gente assumiu, mas é uma esperança que dá sentido e propósito para o jeito que a gente quer viver nesse mundo. Pai querido, o Senhor sabe o que de fato aconteceu e acontece na mente de cada um dos teus filhos nessa manhã, ao ouvirem o que ouviram. De alguma forma, Senhor, o nosso modo de trabalhar, de viver a nossa família, de fazer os nossos negócios, de construir a nossa passagem desse mundo, tem que ser alterado, Senhor. Se tem algo para a gente viver, é para vivermos para a Tua glória. Ajuda a cada família aqui a assumir o contexto certo da sua existência. Eu oro pelos homens que estão me ouvindo agora, Senhor, que são pais e são chefes de família. Pai, nos livra de nós mesmos e nos faça assumir as funções que o Senhor deixou para nós diante da nossa casa. Que possamos ser homens cheios do Teu Espírito, ousados nas coisas do céu. Que nós possamos dirigir a economia e as razões de ser da nossa família, ensinando os nossos filhos a serem missionários nesse mundo, a darmos orgulho para nossa esposa, em amando-as, fazendo o que é correto por elas, que elas vejam em nós homens de Deus e também se tornem mulheres semelhantes a Ti. Mulheres que ousem buscar mais do que os destaques sociais de um mundo que não Te conhece, que possam ser fiéis no dever de educar suas famílias e converter o coração dos seus filhos para Ti. Ó Deus, como filhos amados, que vários aqui são, Senhor, aliás todos, que eles possam construir seus sonhos, suas profissões, todos os objetivos de sua vida, firmados no testemunho de falar que Jesus realmente está voltando. Pai, eles estão na faculdade, estão na escola, estão no ensino fundamental. Que crer na volta de Jesus afete todas as vidas aqui presentes. Que cada um de nós saia daqui sabendo que a gente tem que viver em missão, onde quer que a gente esteja. E que a nossa vida vai ser realmente usada para que o alto clamor, uma voz alta do Teu chamado ecoe não só em Brasília, mas no mundo. Que a gente quer se unir à Tua igreja, que vai realmente preparar um povo para a Tua volta. Que quer viver a mensagem de saúde, as 3 mensagens angélicas e todas as verdades, de guardarmos os mandamentos de Deus e termos a fé em Jesus. Ó Deus, nos faça herdeiros dessa herança profética e nos derrame sobre nós cada dia o Teu Espírito para cumprirmos tudo isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém.